é bênção demais. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Abra comigo no livro de Amós, capítulo 9, verso 13. Amós 9, 13. Depois vamos colocar de novo a música da colheita, né? Para que a gente possa estar cantando novamente. E depois vamos encerrar, viu, sabe, com essa mesmo que você cantou aí, a da Faz Chover, né? Vamos terminar o culto com ela, vai ser bênção demais. Eu gostaria que você colocasse a versão, de manhã conseguiu colocar uma versão da Bíblia aí, que é a versão linguagem de hoje, eu creio que ela tem aí. Hoje de manhã conseguiram pôr para a gente nesta versão. Não é uma versão que eu leio, né? Não gosto muito, isso, essa mesmo, linguagem de hoje. Porque ela, vamos dizer assim, deixa bem atual, né, o texto. E às vezes, né, distancia muito daquilo que nós estamos acostumados a ler, que são as versões mais tradicionais. Mas quando eu li nesta versão esse texto, eu me apaixonei, porque traz a essência do que é o tema deste mês. O tempo, né, é tempo de colheita. Olha o que diz a palavra de Deus. Está chegando o dia. Eu vou me atrever aqui e vou mudar, vou dizer assim, já chegou o dia, amém? Por quê? Porque aqui está falando de milhares de anos atrás, que estava profetizando para os dias de hoje. Então eu creio que nós estamos vivendo esta palavra profética. Então, chegou o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. Olha, irmãos, que violento isso. A plantação será algo tão maravilhoso, um crescimento, uma produção tão violenta, que vai crescer mais depressa do que você pode até colher. As parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer o vinho. E as parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade, como um rio. O que é isso? Um tempo de aceleração, é um tempo onde as comportas dos céus estão abertos, é um tempo de grande colheita, amém? Dá para colocar a música mais uma vezinha só? Eu queria que a igreja cantasse, coloca junto com a letra ali, para que ela acompanhe aí. É tempo de colheita. Fala bem forte, eu estou vivendo um tempo de colheita. Pode encher a igreja aí com áudio aí, deixa bem forte o áudio. Aumenta aí o volume. Tempo de vitória. Tem que colocar a letra, gente, senão a gente não consegue cantar. Isso, é ano de vitória, mudança de história. Vamos soltar a voz, vai lá. 1, 2, 3 e é tempo. É tempo de colheita. É tempo de colheita. Chegou a tua hora. Levante-se agora, é tempo de... Quem crê nisso, levante as mãos para o alto aí. Senhor Deus, eu creio, ó Pai, nesta palavra que lemos. Eu creio, ó Deus, que vivemos um tempo em que o trigo crescerá mais depressa do que pode ser colhido. A uva será algo tão abundante que não terá tempo para fazer o vinho, mas se transformará como um grande rio que vai correr à vontade, porque o Senhor vai prosperar, o Senhor vai acelerar, algo sobrenatural vai acontecer, porque é tempo de colheita. Declara, igreja! Tempo de colheita, é tempo de colheita, é ano de vitória. Esse ano, vai lá, última vez, bem forte. É tempo de colheita, é tempo de colheita. Chegou a igreja! É tempo de colher. Você que crê nessa palavra, aplaude e glorifica o Senhor Jesus. É tempo de colheita. Pode se assentar, glória a Deus. Irmãos,
eu creio nesta palavra profética e eu creio e eu vivo esta palavra nos dias de hoje. Se você também quiser viver, fique à vontade, porque é a palavra de Deus que é viva e é verdadeira e é fiel. É tempo de colheita, aleluia. Deus quer acelerar o processo da colheita. Sabe, irmãos, porque eu acredito que nós estamos vivendo esta última geração para a volta de Jesus. Falei isso lá no batismo, um pouco sobre isso, né? De que é um tempo dessa geração, e Deus tem pressa, Deus quer levantar essa geração como uma referência, para que o nome dele seja glorificado, e o caminho seja preparado para a volta do Senhor Jesus. Então é um tempo que Deus está acelerando as coisas. Sabe, Deus, Ele não trabalha numa matemática humana, de 1 mais 1 é 2, 2 mais 2, não, Deus trabalha de uma forma fora da matemática humana, é uma matemática sobrenatural, é uma matemática dos céus, e nessa matemática dos céus, 5 pães, que daria para alimentar mais ou menos, talvez ali, um pouquinho, né, ainda deixando com fome 5 homens, mas na matemática de Deus, 5 pães alimentam uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Uma botija de azeite que mal dava para fazer, aquele punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite, mal dava para fazer um pão, um bolo, para que uma pessoa coma, e não daria para mais nada. Deus pode multiplicar este azeite, multiplicar, de forma que você vai viver o sobrenatural, e vai colher dessa multiplicação, porque Deus tem uma grande colheita, é tempo de colheita, amém? E eu quero passar para vocês aqui, irmãos, né, o tempo aqui não me permite, então eu vou passar rapidamente em alguns elementos necessários para que você viva uma grande colheita. Eu vou te entregar no final do culto, eu vou explicar direitinho no final, o rascunho, todo o esboço desta mensagem, com todas as referências, que agora não vai dar tempo, mas se você quer viver isso, você vai levar para casa com muito amor e vai estudar, porque cada uma dessas referências é uma pregação, cada uma delas eu poderia usar para pregar em um domingo diferente, mas eu vou passar aqui rapidamente por elas. São os elementos para que você possa viver uma grande colheita em nome de Jesus, amém? Qual é o primeiro segredo, a primeira chave, qual o primeiro elemento para viver uma grande colheita? Está lá em Isaías capítulo 55, verso 10. Aí você volta para a versão normal da Bíblia, RA, por favor. Revista atualizada. Isaías 55, 10 diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar, entenda, aqui é Deus falando que Ele vai nos entregar a nossa provisão, Ele vai entregar para mim e para você. Então esta palavra está dizendo, eu vou te dar. O que Ele vai te dar? Semente para quem semeia, e pão para quem come. Fala assim comigo, semente e pão. Semente para quem semeia e pão para quem come. Irmãos, este versículo eu meditei, eu preguei mês passado sobre o segredo da semente. Mas de lá para cá Deus falou algo violento no meu coração. E Deus disse assim, Samuel, toda a minha provisão que eu entrego para os meus filhos, eu entrego ou no formato de semente ou no formato de pão. Como assim, pastor? Me explica melhor. Toda a provisão, todas as bênçãos de Deus, tudo que Deus te dá, seja os teus dias, seja o teu tempo, seja o teu salário, tudo aquilo que Deus te dá, ou como semente ou como pão. Vou explicar melhor, receba aí em nome de Jesus. Pão é para satisfação pessoal. Pão é para você realizar os teus desejos, os teus sonhos, algo que você tem necessidade, isto é o pão. Mas Deus, dentro desse recurso que Ele nos entrega, a provisão,
uma parte é pão, é para você, né, satisfazer os teus sonhos, realizar projetos, enfim, é pão para satisfação pessoal, mas outra parte é semente. E aonde que muitas pessoas, elas não conseguem prosperar, não conseguem ter uma grande colheita, porque elas não tiveram entendimento que tudo que Deus dá, precisa separar o que é pão e o que é semente. Vou explicar melhor ainda. Você tem ali o seu dia, as 24 horas do seu dia. Desta provisão, desse presente que Deus te dá, das 24 horas, uma parte é pão. Uma parte é para satisfazer os teus desejos, não tem problema nenhum, né? Você tirar um dia, poxa vida, hoje eu trabalhei demais, então amanhã eu vou dormir um pouquinho mais, vou tirar algumas horas a mais para dormir, para descansar mais. Não, se você tiver condições, o teu tempo, uma parte dele é pão, é para te satisfazer. Não tem problema nenhum de você falar assim, hoje eu vou sair, vou no shopping, vou dar uma descansada, vou assistir um filme, vou fazer ali um momento de lazer. Ok, uma parte do seu tempo é pão, para que você se alimente, para até satisfazer os teus desejos. É maravilhoso fazer um passeio, descansar um pouco, ir numa praia, ir num sítio, né? Enfim, em algum lugar. Isso é maravilhoso. Mas entenda que isto faz parte daquilo que Deus te entregou, que é pão, para satisfazer. Uma outra parte é semente. A pessoa entra na falência quando ela não entende isso. E começa a pegar a semente e comer a semente. Começa a pegar aquele tempo que ele deveria investir nos seus sonhos, deveria investir, talvez, fazendo um curso para aprimorar na sua profissão, ou para estar ali se dedicando ao trabalho, se dedicando a algo que ele está ali empreendendo. E ele fala, não, eu vou curtir a vida, eu vou agora para cá, eu vou passear, Aí pega aquilo que era semente e começa a comer, porque faz daquela semente pão. Aí entra a falência. Nossa renda é a mesma coisa, o salário é a provisão de Deus, uma parte é pão. Não tem problema, da parte que é pão, você realizar sonhos, comprar uma roupa nova, comprar ali um carro novo, é pão, uma parte dele é para teu consumo, uma parte dele é para você realizar as suas vontades. Mas o problema é quando você não tem o entendimento e começa a pegar o que era semente, que você tinha que estar semeando, e você começa a usar isso para satisfazer, como pão. Para que você tenha uma grande colheita, você tem que entender que toda a provisão de Deus vem como semente e outra parte como pão. Separar o que é seu, o que você pode usar para o seu tempo, para os seus benefícios, para a tua realização, mas separar aquilo que deve ser usado para investimento. Tem uma parte que tem que ser colocada na poupança, talvez para guardar para um projeto futuro. Outra parte da tua renda, investir, e com certeza, o melhor investimento e a melhor plantação, semeadura que você faz, é quando você entende que o seu dízimo e a sua oferta são sementes que são plantadas no altar e não devem ser comidas. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Irmãos, por que muitas pessoas às vezes não experimentam a grande colheita? Porque quando passam por uma vitória, comem toda a semente. O que acontece? Compromete a próxima colheita. Então, em nome de Jesus, a primeira chave para que você tenha uma grande colheita, entenda que Deus te entrega a sua provisão no formato de semente e outra parte em pão. Saiba separar as duas coisas. Amém, igreja? Segunda coisa, segunda chave, segundo elemento para uma grande colheita. Nós precisamos entender que vivemos diante de duas realidades, dois tempos. Existe o tempo Cronos, que é o tempo que nós vivemos, que é do nosso relógio, e existe o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. E Deus está acima do Cronos. Deus criou o Cronos, por isso o Kairos governa o Cronos.
Aqui onde muitas pessoas acabam não conseguindo viver uma grande colheita, porque não conseguem discernir os tempos. Mas em nome de Jesus, eu quero liberar aqui que não somente você vai compreender o que é semente e o que é pão, mas também você vai ter uma unção vinda dos céus para discernir os tempos de hoje e que prosperar nos dias de hoje. Quem recebe aí, dá um glória a Deus. Lá em 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32, nos fala sobre os filhos de Issacar. E diz assim que eles eram conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Depois você vai ter o texto para você estudar em casa. Mas entenda que havia uma parte das tribos que eram conhecedores da época, para saber o que fazer naquela época. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas estão perdidas, porque as coisas mudam muito rápido. Eu já ouvi falar, uma pessoa fez uma reportagem que muitos dos cursos que são oferecidos nas faculdades, antes que a pessoa se forme, aquela profissão já não vai existir mais. Da mudança tão rápida que as coisas estão acontecendo. Aquele que trabalha no comércio, em qualquer área, você fica às vezes perdido. O que eu faço? Como que eu vou agora lidar? Como que eu vou trabalhar? Porque os tempos vão mudando rápido demais. Mas em nome de Jesus, é tempo de colheita, amém? Deus vai derramar esta unção que estava sobre os filhos de Issacar, conhecedores da época, que sabiam o que Israel deveria fazer. Eles tinham discernimento dos tempos, e eu declaro sobre a tua vida, que você vai ter o discernimento para colocar a tua vida, a tua profissão, a tua empresa em prosperidade nos tempos de hoje. Amém, igreja? Oh, meu Deus do céu, que palavra forte é essa! Sabe, irmãos, eu estava ainda meditando também daquela oração tão conhecida que eu já preguei tanto, onde ele diz: seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Sabe o que Deus falou no meu coração? Deus falou assim: sabe o que eu quero dizer com isso? Que você deve viver na terra da mesma forma como se você já estivesse na eternidade. Vou repetir, igreja, você deve viver nos dias de hoje da mesma forma como se você já estivesse na eternidade com Deus. Por quê? Porque a vontade dele, da eternidade dos céus, precisa reinar nos dias de hoje na sua vida. Irmãos, os céus estão abertos, sabe? Deus tem a sua glória e o seu reino para ser estabelecido na terra, e aqueles que compreendem isso e vivem esses princípios, vão viver nos dias de hoje como se já estivesse na eternidade, porque estão discernindo os tempos. O contrário é a mesma coisa. A Bíblia nos dá um exemplo clássico de quem não discerniu os tempos e fracassou. Um dos pecados talvez mais terríveis na vida dessa pessoa, Davi. Você lembra da história? Era tempo de guerra, em que os reis saíam para guerrear junto com o seu exército. Está lá em 2 Samuel capítulo 11. Só que Davi não discerniu os tempos, e ele preferiu, no tempo em que o rei estaria na guerra com seus soldados, preferiu ficar em casa, de pijama. Saiu andando ali, e acabou vendo uma mulher bonita do outro lado, e acabou ali adulterando e trazendo uns pecados terríveis, com consequências terríveis sobre a vida do rei Davi. Por quê? Porque ele não discerniu os tempos. Mas em nome de Jesus, põe a mão sobre a sua cabeça e fala assim: eu recebo a unção de Deus para discernir os tempos, e Deus vai fazer o impossível acontecer, e eu vou viver o sobrenatural de Deus. Amém, igreja? Terceiro ponto, terceiro elemento para viver uma grande colheita. Deus, ele concede uma unção para habilidades sobrenaturais. Vemos isso, irmãos, eu estou usando Bíblia. Estou compartilhando com vocês palavra de Deus. Você pode pagar uma fortuna para ouvir coach falando a mesma coisa.
Só que eles usam os argumentos dele. Eu estou aqui na palavra da verdade, a palavra de Deus, princípios maravilhosos. E sabe o que Deus nos mostra aqui, gente? Que Ele concede habilidades. Teve um tempo em que todo mundo se falava do QI, que era um nível de inteligência, uma forma de medir a inteligência de uma pessoa. Aí quando alguém iria contratar, né, uma empresa iria contratar, até se fazia ali, né, um questionário para tentar medir o QI dessa pessoa. Com o passar do tempo, as empresas, enfim, descobriram que o QI não é tão importante, porque você pode capacitar o funcionário, dar treinamentos, etc. O que é mais importante do que o QI seria o QE, que é a inteligência emocional, porque isso é mais difícil de ser tratado. Se a pessoa sabe se relacionar bem, se a pessoa ela vai ter um bom atendimento, vai saber conversar, enfim, a inteligência emocional, aonde se prega e se fala tanto aí nas mídias sobre inteligência emocional. Mas nessa noite eu venho te falar de uma inteligência que é além do QI e além do que é a inteligência emocional. É a inteligência espiritual. É o que Daniel teve quando ele trouxe ali as revelações, né, dos sonhos. É o que José teve quando interpretou o sonho do faraó. E o que aconteceu na vida de José? A história dele mudou de um dia para o outro. Ele saiu de escravo, saiu de um prisioneiro, de alguém que estava na prisão, para um governador do Egito, o segundo homem mais importante da nação, mais importante do mundo. Ele se torna aquele governador. Por quê? Não é só por causa de um QI ou uma inteligência emocional, é porque ele tinha inteligência espiritual. Deus derramou sobre ele uma unção que fez ele mais sábio, fez ele discernir os tempos, fez ele compreender e trazer ali a solução de problemas. E eu declaro que para você ter essa grande colheita, Deus vai te dar esta inteligência espiritual. Uma inteligência fora do comum, uma inteligência que vem dos céus. É a unção. Lá no tabernáculo, eles tinham que construir algo que nunca viram, que não existia na terra. Como que eles queriam construir algo que não existe na terra? Deus derrama uma unção sobre os trabalhadores, para que eles pudessem desenvolver um trabalho que nunca existiu. Deus vai derramar uma unção sobre a tua vida, para fazer coisas que ninguém ainda fez, e isso vai trazer uma grande colheita na sua vida. Quem toma posse, dá um glória a Deus. Aplauda Jesus aí com alegria. Quarto. Irmãos, está tudo aqui. Você vai estudar e eu vou também durante esse mês. Se eu fosse você, não perderia um domingo desse mês, porque vai ser forte. Quarto, conexões. Sabe, irmãos, eu quero declarar que para que você tenha essa grande colheita, Deus vai te conectar a pessoas, a situações que vão te impulsionar para a realização dos teus sonhos e projetos. Pastor, mas isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Vamos para a Bíblia? 2 Reis, capítulo 8, verso 5. Você pode colocar para mim aí 2 Reis 8, 5, eu vou ler só o finalzinho da história, mas nos mostra aqui a história de uma mulher sunamita, que esta mulher, ela teve o seu filho que veio a morrer, o profeta foi lá, orou por ele, ressuscitou aquele jovem. Só que veio, depois desse momento, veio uma fome sobre a terra em que ela morava. O profeta direciona ela para se mudar para uma terra distante. Passa 7 anos debaixo da provisão de Deus nessa terra distante. Quando ela retorna para sua casa, quando ela retorna para suas terras, outras pessoas tinham se apossado da sua terra, começaram a morar na sua casa. E ela agora retornando, ela fala: como que eu vou fazer? Eu vou me dirigir até o rei e vou pedir para o rei restituir, me devolver aquilo que é meu. Tirar aquelas pessoas de lá para que eu possa voltar a morar na minha casa e nas minhas terras. Aqui entra
a importância de Deus te colocar no lugar certo, na hora certa, com as conexões certas, porque isso vai trazer a colheita na sua vida. Amém? Olha o que diz o texto. Contava ele ao rei. Quem que estava contando era um moço, era um dos discípulos, né, do profeta. Contava para o rei como Eliseu, o profeta, restaurar a vida de um morto. Quando esta mulher que eu te falei, cujo filho ele havia restaurado a vida, ressuscitou, entrou na sala do rei e clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras, porque ela tinha morado longe, agora tinha voltado e estava na mão de outras pessoas. Então disse Geazi, o moço, aquele que era um dos discípulos do profeta: ó rei, meu senhor, esta aqui agora que entrou e está falando contigo, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Deus preparou o momento exato em que esse moço, né, o Geazi, estava ali contando a história de como Eliseu ressuscitou aquele jovem, quando a mulher entra, precisando de uma restituição, e foi a conexão que ela precisava. Se não fosse assim, o rei não daria a mínima, talvez nem iria atendê-la, mas quando Geazi disse: foi esta mulher, ela, era a conexão que ela precisava para chamar a atenção do rei. Passa para o verso seguinte, o verso 6, por favor. Interrogou então o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas do campo, desde o dia em que a deixou a terra até agora. Porque ela estava no lugar certo, com a conexão certa, as pessoas certas, Deus preparou isso. Houve a restituição. Deus te dará as conexões certas para que você viva uma grande colheita. Deus vai colocar Geazis na tua vida, pessoas que vão interceder por você em situações que você não tem acesso, mas por causa dessas pessoas, portas serão abertas e você vai viver uma grande colheita. Oh, Jesus, eu preciso terminar, vamos lá. Quinto, velocidade. Vou deixar a velocidade por último. Restituição, verso 6, porque a gente vai terminar depois com a canção, mas eu vou fazer um tempo de oração aqui, mas daqui a pouquinho a gente vai. Restituição, vamos lá. Glória a Deus. Lá em Joel capítulo 2, verso 25 ao verso 27, diz assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros, e comereis abundantemente, vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. Parar por aqui. Sabe o que Deus está dizendo? Esse tempo que passou, em que os gafanhotos entraram em ação e devoraram, muitas coisas foram perdidas. Esse tempo talvez de pandemia, 2 anos, aonde nós tivemos que ativar um modo de sobrevivência. Não, estou sobrevivendo, está bom, estou vivo, glória a Deus porque eu estou vivo. E foi um tempo que a gente teve que ativar o modo de sobrevivência. A gente teve que ficar em casa, as empresas tiveram que fechar, a igreja teve que fechar. Foi um tempo em que os gafanhotos vieram e foram cortando, e muitas empresas fecharam, muitas pessoas ficaram desempregadas. Mas em nome de Jesus, esse tempo passou, e é um novo tempo para as nossas vidas, para a tua empresa, para a tua vida profissional e para a nossa igreja. É um tempo de restituição. Aquilo que parece que foi perdido nos 2 anos, eu profetizo que nesses 6 meses, Deus vai trazer aquilo que deveria ser feito em 2 anos, vai acontecer nesses próximos 6 meses. Até dezembro, eu creio que nós vamos experimentar a restituição. Deus vai acelerar as coisas. Irmãos, como eu disse, para encerrar, eu falo sobre velocidade. Lá em 1 Reis, capítulo 18, foi o texto que o Sávio leu aqui, na hora do louvor.
E ele foi até o momento em que Deus faz com que o profeta dissesse: olha, vai depressa, porque a nuvem já formou e a chuva vai cair. Mas na sequência, no verso seguinte, o verso 46 do capítulo 18 de 1 Reis, diz assim, que a mão do Senhor, põe para mim aí, 1 Reis 18, 46, a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e ele correu adiante de Acabe, todo o caminho até Jezreel. Estava lá Acabe no cavalo, correndo, porque o profeta disse: vai depressa, vai, corre, acelera. Então ele está lá no máximo da velocidade de um cavalo. Mas quando veio o poder de Deus sobre Elias, fez ele correr, ir mais rápido do que aquele que estava andando a cavalo. O que eu quero dizer com isso? Deus vai acelerar tantas coisas na sua vida, que você vai disparar na frente. Sabe quando o patrão chega lá: gente, a meta desse mês é tal e tem que ser cumprida até dia tal. Na metade do tempo você já vai estar lá disparado na frente. Porque a mão do Senhor veio sobre, Elias, e ele correu mais do que o cavalo. Você vai correr além de qualquer outra pessoa que está trabalhando contigo. Sabe, irmãos, Deus vai trazer esta manifestação, esta glória sobre a tua vida de uma forma sobrenatural, que vai te dar velocidade. Por que eu digo isso? Porque Deus tem pressa. Deus está procurando pessoas em que Ele possa investir nelas, para que elas possam investir no reino de Deus. Nós vamos viver ainda esse tempo, uma grande colheita. Amém, igreja? Me ajuda aqui, o pessoal do louvor pode ir subindo já também. Eu preparei aqui para vocês, irmãos. Pode esparramar aqui. Eu vou pedir para os obreiros estarem aqui. Esta aqui é o resumo dessa mensagem, o esboço, para que você continue estudando na sua casa. Mas eu preparei aqui um envelope. Dentro deste envelope eu coloquei uma carta, aonde está escrito o seguinte: é tempo de colheita, vivendo o sobrenatural de Deus. E o espaço onde você vai escrever, está escrito assim: vou dar nome à minha semente. O que você vai escrever aqui? Você vai dar nome aonde você precisa de uma grande colheita. É a sua vida profissional, é a sua empresa, é o seu trabalho, é na sua família, aonde você precisa de uma grande colheita. Você vai dar nome e você vai colocar nessa cartinha e você vai colocar aqui dentro para estar trazendo nos próximos cultos. Sugiro, domingo que vem, Santa Ceia, a sua semente. Pastor, mas todo mês a gente dá semente. Todo mês você não ganha provisão. Todo mês você não ganha semente, pão. Se você não semear todo mês, você compromete a próxima colheita. Mas entenda o que eu vou te dizer agora. Deus dá semente a quem semeia. Amém? Deus dá semente a quem semeia. Pastor, eu não tenho hoje nenhum valor para colocar aqui dentro. Deus vai te dar semente para semear domingo que vem. Eu quero agora fazer uma oração com você, para que Deus te dê sementes. Você será surpreendido nessa semana, e quando esse recurso chegar, o Espírito Santo vai te lembrar: está vendo? Eu estou te dando semente para você semear domingo que vem. Pastor, mas qual o valor? O valor aqui, irmãos, é algo seu com Deus. Pode ser R$5, pode ser R$10. Para alguns, R$10 você gasta numa Coca-Cola. Para isso é algo, vai depender das suas condições. Mas não fique sem trazer a sua semente semana que vem. Faz um fundo para a gente aí. Isso, abre aí para ele o teclado lá, que já vamos estar, pode já preparando a mesma canção lá da colheita. O que eu quero fazer agora? Eu pedi aqui para os obreiros, nós vamos ungir, porque eu estou levando muito a sério isso. Eu quero que você leve a sério. Eu vou ungir todos esses envelopes e nós vamos orar para que nessa semana Deus te dê sementes para semear domingo que vem. Eu vou além.
Falei aqui que aqui você vai colocar nome para a sua semente. Além desse ato profético, no domingo que vem de Santa Ceia, você vai trazer e vai semear a semente com o nome dela, aonde você precisa do milagre. Minha família, minha empresa, minha vida financeira, um parente meu, sei lá, aonde você precisa da colheita. Você vai trazer um objeto que representa a colheita que você quer ter. Pastor, eu preciso de uma colheita lá na minha família, salvação na minha casa. Traga uma fotografia deles. E você vai passar no altar, semeando, dando nome e com um objeto, num ato profético, dizendo: está aqui, Deus, é aqui que eu preciso dessa colheita. É lá no escritório onde você trabalha, traga a chave do escritório. Você trabalha com viagens, traga a chave do carro. Está desempregado, traz a carteira de trabalho. Pastor, não tem mais, agora é no celular, traga o celular. Às vezes você trabalha com o celular, traga o celular. Nós vamos ungir aquilo que representa aonde você precisa da colheita. E este mês, que é o mês, né, do trabalho, que nós conhecemos hoje, o Dia do Trabalhador, é um mês que nós liberamos essa palavra. E você vai experimentar em cada uma dessas áreas uma grande colheita em nome de Jesus. Fica de pé, nos ajude agora em oração. Já ungiram? Me ajude agora a orar. Estenda as suas mãos aqui para frente. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu creio, ó Deus, num tempo de colheita. Eu creio, ó Deus, que as comportas celestiais estão sendo abertas. Deus, há uma chuva sobre as sementes semeadas. E agora aqui, Senhor, no altar, recebeu a unção, se encontra aqui aquilo que representa já a nossa colheita. E aonde esta vida for colocar ali o nome da sua colheita, o nome da sua semente, eu creio que o sobrenatural vai acontecer. Eu creio que viveremos um tempo do sobrenatural. Iremos viver um tempo de céus abertos. É tempo de colheita. Eu oro, eu unjo e eu declaro agora o milagre, o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Pode se assentar um minutinho. Vamos entregar, por favor. Diaconato, se quiser ajudar também pode. Vamos entregar. Isso. Todos vão receber agora então este material. Vai recebendo e adorando ao Senhor. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Se prepare, porque a chuva de bênçãos estão chegando. É tempo de colheita, é tempo de milagre, é tempo do sobrenatural de Deus. Vai chover. Você que já recebeu, fica de pé aí. Vai adorando ao Senhor, vai exaltando este Deus. Deixa a chuva do Espírito Santo vir sobre a tua vida. É tempo de colheita. Abre as comportas do céu. Aleluia. Eu vejo uma pequena nuvem. Você pode já enxergar essa pequena nuvem. Parece ser tão pouco, mas é o suficiente para Deus mudar a tua história. Deus vai acelerar. Deus vai fazer coisas tremendas. Ao sobrenatural de Deus. Fica de pé, igreja. Fica de pé. Aleluia. Mas este é o sinal. Declare, Que a tua declare. chuva vai descer. Vai chover. Vai chover. Abre as comportas do céu. Vai chover. Vai chover. Vai chover. Abre as comportas do céu. Você pode agora estender as suas mãos para onde você precisa dessa chuva. Se é para a tua casa, comece agora a ministrar sobre o teu lar. Se é sobre o local de trabalho, ministra algo sobre a tua empresa, onde você trabalha. Declare aí a bênção de Deus. Vai chover, ó Deus, chuvas de bênçãos. Que haja colheita nas casas, nas famílias, nos lares. Haja, Senhor, uma grande colheita neste local de trabalho.
Nós abençoamos as famílias, abençoamos os lares, abençoamos aqueles que não puderam estar conosco nesta noite. Eu abençoo aqueles que estão acompanhando online. Seja também esta mesma unção sobre a tua vida, aonde você estiver. Receba desta palavra. Declara, igreja. Abre as comportas. Vai chover lá na sua casa, na sua família. Chuvas de bênçãos, chuva de salvação. Vai sobre a tua semana, uma semana de vitórias, de conquistas. Abre as comportas do céu e vai chover. Vai chover. Abre as comportas do céu. Senhor Deus, que esta unção e esta derramar do Espírito Santo seja sobre cada vida, família, local de trabalho. Que essa semana dê sementes para aquele que está pronto para semear. Eu creio, ó Deus, que uma provisão já irá acontecer esta semana. Sementes para quem semeia é a minha oração. Dê uma semana de vitórias, de conquistas, de realizações. Leva-nos em paz e em segurança. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus e seja com todos nós hoje e sempre. Deus te abençoe, uma semana com uma grande colheita. Jesus